vamos falar também de um outro assunto hoje, que é o assunto PT e o ex-presidente Lula e a relação disso com a Lava Jato, porque na segunda-feira o PT apresentou o que chamou de um plano aí para reconstruir, para transformar o Brasil, e esse plano menciona também muito a operação. Então eu queria aproveitar e perguntar para Kelly Cadanos, que cobre Lava Jato há muito tempo, desde o início da operação lá em 2014. Kelly, o que esse plano do PT para reconstruir o Brasil tem a ver com a Operação Lava Jato? Olá, Fernando. Olá para todo mundo que acompanha o Bastidores de Brasília. Pois é, o plano, né, de reconstrução e transformação do Brasil, que foi apresentado nessa segunda-feira pelo Partido dos Trabalhadores, ele tem cerca de 200 páginas o documento, e os principais eixos ali desse documento todos são críticas ao governo Jair Bolsonaro e também à Operação Lava Jato, né? E também ao ex-ministro da Justiça e ex-juiz da operação, Sérgio Moro, né? O PT volta a afirmar nesse documento que o processo eleitoral de 2018, segundo o partido, foi corrompido com decisões que afastaram a possibilidade do ex-presidente Lula concorrer à presidência da República. A gente lembra que o presidente tentou concorrer, chegou a registrar candidatura, mas teve a sua candidatura barrada por ser ficha suja, já estar condenado em segunda instância na Lava Jato, e ele estava, inclusive, preso na época da eleição. E aí o Partido dos Trabalhadores classifica, né, a Operação Lava Jato, inclusive, como uma farsa judicial, justamente para impedir que o ex-presidente Lula voltasse a ser eleito, né? E nesse documento eles voltam a cobrar o Supremo Tribunal Federal o julgamento da suspeição do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, né? Aquele recurso para tentar anular a sentença do triplex no Guarujá, que foi a sentença que inicialmente tornou o petista ficha suja, depois de ser julgado em segunda instância, e a defesa tenta anular essa sentença do ex-juiz Sérgio Moro e também outras sentenças que não foram proferidas pelo Sérgio Moro em si, mas que os processos foram em determinados momentos conduzidos pelo ex-juiz antes dele abandonar a magistratura para ingressar no governo Jair Bolsonaro. Então, esse basicamente é um dos eixos principais aí desse documento elaborado pelo Partido dos Trabalhadores, isso aliado, claro, às críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, né? São os eixos principais aí desse documento apresentado nessa segunda. O que exatamente está no plano do PT, aliás, mais especificamente da defesa do Lula, Kelly? De que forma eles tentam, digamos assim, anular os processos, anular os julgamentos? Qual que seria a forma que o PT está usando aí para que o presidente Lula, de certa forma, se livre desses processos, e inclusive de condenações que ele já teve, né? Qual que é a mágica que eles estão pretendendo, Kelly? A defesa aposta principalmente, Jasper, em 2 recursos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, né? Um deles a gente já falou muito aqui, que é a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né? Esse processo já começou a ser julgado, mas foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mas ele pode ser retomado a qualquer momento. Mas além desse processo, tem um outro recurso também na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que aí pede a suspeição dos procuradores da força-tarefa da Lava Jato. E isso pode, inclusive, ser mais abrangente, porque se o Supremo somente entender que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial, o que seria anulado seria a sentença do triplex no Guarujá, com toda certeza, que foi proferida pelo ex-juiz, e alguns processos, outros processos, o processo do sítio em Atibaia, o processo do terreno para o Instituto Lula, eles poderiam voltar ali a estaca zero de oferecimento de denúncia e voltar a tramitar agora sob os cuidados de um novo juiz. Mas a suspeição da força-tarefa da Lava Jato como um todo, que é o que a defesa do ex-presidente pede nesse processo, pode anular todos os feitos dos procuradores da força-tarefa em relação a Lula. E aí a colheita de provas, oferecimento de denúncias, investigações, quebras de sigilo, tudo que tenha sido pedido pela força-tarefa em relação ao ex-presidente Lula pode ser anulado se o STF entender que a força-tarefa foi parcial, né, ao julgar o petista. Esse pedido ele foi protocolado pela defesa do Lula no Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado.
Então, ele quer que todos os atos dos procuradores sejam declarados nulos e eles acusam os procuradores da Lava Jato de motivação pessoal e política contra o ex-presidente Lula. E aí, nesse HC protocolado na segunda turma, eles anexam ali, por exemplo, algumas mensagens atribuídas a esses procuradores, né, que foram divulgadas pelo Intercept Brasil, que mostram, segundo a defesa, que o Lula teria sido alvo de uma conspiração dos procuradores da Lava Jato. Eles também citam um tweet do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, durante um julgamento de um habeas corpus no STF que poderia beneficiar o ex-presidente, em que o Deltan diz que iria orar e jejuar, né? Então, a gente chegou a falar disso aqui na Gazeta também, nos nossos programas ao vivo. E, além disso, eles também citam aquela coletiva do PowerPoint, né? Que foi a apresentação da denúncia do triplex no Guarujá. E esse ponto do PowerPoint, por exemplo, recentemente, semana passada, foi julgada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né? E só não terminou na abertura de um processo administrativo contra os procuradores da Lava Jato, porque os conselheiros entenderam que esse caso já estava prescrito. Caso contrário, havia maioria no Conselho para abrir um procedimento administrativo que poderia acabar, inclusive, em punição dos procuradores nesse caso. E esse caso é um dos argumentados aí pela defesa para pedir essa suspeição da força-tarefa. Esse julgamento na segunda turma, ele ainda não tem data para acontecer, ele não começou a ser julgado, ele ainda não foi pautado também. Ele é relatado pelo ministro Edson Fachin, e a gente tem um componente a mais nessa história, que é a ausência do ministro Celso de Mello na segunda turma, né? Ele tem se ausentado dos julgamentos por causa de uma licença, né, para tratamento de saúde, e a ausência dele tem feito falta nos julgamentos, porque os julgamentos tendem a terminar empatados, né, sem o ministro Celso de Mello. Tem a ala que defende a Operação Lava Jato e os métodos de investigação, que é formada ali pelo relator, o Edson Fachin, e também pela ministra Carmen Lúcia. E, de outro lado, a gente tem dois críticos ferrenhos à Operação Lava Jato, que são Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Quando o julgamento termina empatado, o empate beneficia o réu. Então, isso tem beneficiado, inclusive, alguns investigados na Operação Lava Jato. Já houve reveses à operação por causa da ausência do ministro Celso de Mello, que mesmo que volte dessa licença médica, não vai ser por muito tempo, porque ele se aposenta em novembro, né? No 1º de novembro, ele se aposenta compulsoriamente por completar 75 anos, e aí a turma vai ficar com esse buraco, né? Até que seja indicado e nomeado um novo ministro, que seria indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a gente tem essa situação, a defesa tem pressionado para que esse caso seja pautado também na segunda turma e para que também a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro volte a ser julgada na mesma turma. Pois é, Kelly, ao fazer a pergunta para você, até usei a expressão, né, qual que é a mágica que a defesa do PT planeja, mas eu acho que essa expressão é equivocada, pelo menos para esse momento, né? Eu acho que alguns anos atrás, a defesa do PT tinha muito mais dificuldade para emplacar suas teses. Me parece que o jogo virou, ou pelo menos virou um pouco, né, ou empatou de lá para cá, porque a maré da Lava Jato já não é a mesma, né? Você comentou aí alguns reveses que a operação sofreu, então, na verdade, o que a defesa do PT precisa talvez já não se assemelhe mais a uma mágica. Eu acho que já existe, me parece que existe um cenário um pouco mais favorável para a defesa do PT, do ex-presidente, enfim, conseguir emplacar suas teses, né? Exatamente, né? Tanto que na operação, o ex-juiz Sérgio Moro, ele também já foi alvo de julgamentos na segunda turma mesmo, e ele já foi declarado suspeito, inclusive, né, nesses julgamentos, nos casos do Banestado, por exemplo, o que é um indicativo de que ele tende também a ser declarado suspeito caso esse julgamento da suspeição da defesa, pedido pela defesa do ex-presidente Lula, seja pautado no Supremo, né? É um indicativo de que os ventos podem sim estar mudando em relação à Operação Lava Jato no Supremo. Agora, a gente tem que ressaltar também que, pelo lado bom, né, positivo para a Operação Lava Jato, o Supremo tem um novo presidente, né? O presidente agora é o ministro Luiz Fux, que é mais alinhado às pautas da Lava Jato, e isso pode acabar ajudando a operação a represar ali alguns julgamentos que poderiam ser prejudiciais, porque cabe ao ministro Fux pautar o plenário, né? Então, se ele não pautar os casos no plenário, esses casos não são julgados. A gente está falando da suspeição do Moro e da força-tarefa, e isso é julgado na segunda turma, não tem nada a ver com o ministro Fux, com o presidente do Supremo. Mas em casos
do plenário, em que a Lava Jato também tem sofrido reveses nos últimos anos, só para citar alguns assim de cabeça. A gente tem o julgamento sobre a ordem de entrega das alegações finais, o fim da prisão em segunda instância, o julgamento que definiu a competência da Justiça Eleitoral, tudo isso foram reveses à Operação Lava Jato, que foram decididos no plenário do Supremo. Então, se de um lado a gente tem essa mudança, né, de rumos ali, mudança de ventos, pelo menos na segunda turma, no plenário, o presidente do STF, Luiz Fux, ele pode dar uma segurada aí nesses reveses da operação.